Deus tem uma palavra para você. Você crê nessa verdade? Se sim, fique aí com a gente porque Ele quer falar com você através deste devocional. E hoje a gente vai estar falando sobre Deus escuta o nosso choro, texto baseado lá no Salmos, capítulo 6, versículo 8. Mas antes vamos rodar a nossa vinheta de abertura e logo em seguida vamos estar orando e assim meditando na sua palavra. Começa agora o Devocional Diário. Nosso Pai bendito, glória a Ti seja dada, Senhor. Ó Pai, aumenta a nossa fé, e que possamos a cada dia Te buscar, que possamos a cada dia Te servir e Te adorar de todo o coração. Obrigado, Pai, pela certeza de que o Senhor nos atende e nos ouve. E o Senhor também vem estar aplicando, aumentando essa certeza na vida daqueles que ainda não têm a Ti, não confiam, Pai. Ó Senhor, que esta palavra venha fazer morada em cada coração. Em nome do Senhor Jesus que Te oramos. Amém. Imagine aquela criança desesperada, chorando ali, aquela criança que mama e a mãe não está por perto. E aquela criança começa a gritar, e quem está próximo, ele tenta consolar aquela criança, só que não consegue porque ela está com fome. Ela está desesperada. E aí alguém grita pela mãe. E a mãe vem correndo, pega aquela criança, e aquela criança começa a mamar e ali para o choro. A mãe ouviu, atendeu o clamor, o lamento, o desespero daquela criança. Quanto mais Deus, Ele ouve o nosso choro, o nosso lamento, Ele está pronto a nos atender. E o texto de hoje está lá no Salmos, capítulo 6, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: afastem de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouve o nosso choro. O Senhor ouve as nossas orações. Há aquelas orações que são acompanhadas de lágrimas, de lamúria, de lamento, de soluço e de gemido e sem nenhuma palavra. O salmista Davi, ele estava sofrendo. Seu filho Absalão queria tirar a vida do pai. E ele vai e declara: o Senhor ouviu o meu choro. Ai de nós se Deus não ouvisse o nosso choro. Ai de nós se Deus não visse e enxugasse as nossas lágrimas. Deus ouviu o choro de Ismael e o choro de Agar, quando aquele adolescente de 14 anos estava debaixo de uma sombra no deserto de Berseba. Deus ouviu o choro de Ezequias, quando ele ficou sabendo que sua doença era terminal e que a morte estava para acontecer a qualquer momento. Deus mesmo lhe disse ali: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu os curarei. Que variedade de choro, de lamúria, de lamento Deus tem ouvido. Desde o choro de Israel na terra do Egito, até o choro inconsolável de Raquel por causa do assassinato das crianças de Belém. O choro de Maria após a morte de Lázaro foi desesperador. E o choro ali amargo de Pedro, de angústia, após a tríplice negação do Senhor Jesus Cristo, que não o conhecia. O choro de Maria Madalena ao ver o túmulo de Jesus vazio. O lamento, o gemido, o choro das viúvas de Jope após a morte de Dorcas. Nossa! E o choro abundante de João ao supor que não havia ninguém para desatar os 7 selos do livro que estava na mão direita de Deus. Na Nova Jerusalém, o Senhor Jesus enxugará de nós toda lágrima. Ele enxugará. Ele vai limpar. Ele está vendo cada lágrima e no tempo certo, Ele irá te honrar. Não se desespere, corra para Ele e se possível chore diante dEle. Se lamurie, derrame e Ele vai te honrar, Ele vai te ouvir. No tempo certo, na hora certa. Creia nessa verdade. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele assiste o nosso choro. E ali Ele vem e enxuga todas as nossas lágrimas. Deus te abençoe.